Mas antes, já dá aquela curtida aí, não esquece de deixar o teu like. É o seguinte... A espada se partiu, fazendeiro assumiu o poder. É dos ricos do Brasil. São Paulo e Minas Gerais, os estados principais do poder. Café com leite e nada mais. O café, produção vai lá no céu. Eleição, quem comanda é o coronel. E o governador fiel. O café, produção vai lá no céu. Eleição, quem comanda é o coronel. E o governador fiel. Vamos mais uma vez? Vamos não, depois a gente vai. Bom dia, galera. Professor Marcão aqui mais uma vez. E agora a gente vai corrigir a atividade. Antes de mais nada, quero apresentar para vocês. Essa aqui é a Emanuela. Fala oi, Emanuela. Oi. E esse é o Caleb. Fala oi, Caleb. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Eu sou o Caleb, como disse meu pai. Isso mesmo, tudo bem. Tudo bem, todo mundo disse tudo bem, Caleb? Tá. Tudo bem. Então hoje a gente vai corrigir a atividade da última aula, que eu postei para vocês o link aí no Google Forms. Então a gente vai comentar. Eram 3 questões relacionadas à musiquinha aí da paródia do professor Chico, que tem esse canal aí maravilhoso, que eu já enchi o saco de vocês hoje até no status do Zap, quem tem meu contato da sala de vocês aí e acessou meus status deve ter visto lá. Depois você acessa lá o canal desse professor e curte, sabe? Assiste vários vídeos, compartilha. É legal as paródias dele, beleza? De repente eu vou até passar um trabalho para vocês fazerem paródias. O Caleb e a Manu com certeza iriam gostar muito, né, Caleb e Manu? Com certeza, sim. Então vamos lá. Bom, essa atividade ela tinha 3 perguntas, né? De múltipla escolha, não valia nota, era mesmo para fixar o aprendizado de vocês relacionado àquela aula que a gente teve pelo Zoom com o terceiro A, B e C e uma videoaula com o terceiro D e terceiro E. Infelizmente, o terceiro D e E não teve como fazer aula pelo Zoom, porque eu estava aplicando prova na escola, e eu não consegui fazer uma videoaula exclusiva para vocês, porque justamente na noite anterior à aula, ao dia da aula, choveu pra caramba aqui em casa, e aconteceu o que no dia da chuva? Acabou a energia. Por que acabou a energia? Porque caiu uma árvore no fio, numa rua de baixo ali. Isso mesmo. Aí acabou a energia e aí não deu para mim produzir o vídeo. Então vamos lá. São 50 alunos responderam, certo? E aí vamos ver a frequência das turmas. A turma que teve mais participação foi o terceiro B, com 13 respostas, representando 26%. Melhor, eu errei. É o terceiro E. O terceiro E sempre participa. Quando era o segundo E, participava pra caramba. Parabéns, terceiro E. Foram 14 participantes, 28%. O terceiro B, um participante a menos, representando 26%. O terceiro A, 9 pessoas responderam. O terceiro C, 8. E na lanterna, o terceiro D, com 6 pessoas apenas respondendo. Terceiro D, vamos acordar. No campeonato do terceiro ano, vocês estão perdendo em participação, hein? Quero ver isso mudar. Vamos lá, pergunta 1, ela é a seguinte. Rodrigo havia sido indicado pela oposição para fiscal de uma das mesas eleitorais. Você que vai chegar em idade de eleitor, em idade de votar,
provavelmente vai ser convocado para poder participar das eleições como mesário. Você vai ver o tanto que é complicado trabalhar como mesário de forma voluntária o dia todo lá nas eleições. Eu já trabalhei, eu sofri muito, ganhei apenas um pão com salame o dia inteiro, não ganhei nem um centavo. Enfim, pôs um revólver na cintura, só que aqui no caso ele é fiscal, né? Não tem nada a ver com o mesário, que foi do que eu trabalhei. Mas vamos deixar de conversa fiada e vamos continuar. Pôs um revólver na cintura, uma caixa de balas no bolso e encaminhou-se para seu posto. A chamada dos eleitores começou às 7 da manhã. Plantados junto da porta, os capangas do Trindade, o coronel no caso, ofereciam cédulas com o nome dos candidatos oficiais a todos os eleitores que entravam. Estes, em sua quase totalidade, tomavam docilmente dos papeluchos e depositavam-nos na urna, depois de assinar a autêntica, assinar a ata, né? Demonstrando que eles haviam comparecido para votar. Os que se recusavam a isso tinham seus nomes atenciosamente anotados. Isso aqui foi retirado de uma obra escrita por Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento, São Paulo, Editora Globo, 2003, adaptado. Então, Érico Veríssimo tematiza em obra ficcional o seguinte aspecto característico da vida política durante a República Velha, ou a Primeira República. Quando eu digo obra ficcional ou ficção, o que é uma ficção, Caleb? Uma ficção? É uma história verdadeira ou uma história inventada pelo escritor? É uma história inventada. Isso é uma ficção. Então o Érico Veríssimo, ele inventou essa história. Só que ela é uma história baseada em fatos reais. O coronelismo, né, como a gente estudou na outra aula. E a gente entendeu que os coronéis obrigavam os eleitores a votar nos candidatos por ele indicados. O coronel representava candidatos daquele esquema do política do café com leite, né? E existia aquela troca de favores entre os governadores com os estados de São Paulo e Minas Gerais. E o coronel também recebia muitos benefícios para fazer com que os eleitores votassem nesses caras, certo? Que eram indicados. A resposta certa é a letra C. Repressão explícita ao exercício de direito. De direito de quê? Direito do voto. Então, esses eleitores, que a gente sabe que eram apenas homens alfabetizados maiores de 21 anos de idade, esses eleitores eles eram coagidos, eram reprimidos, caso eles não votassem. Primeiro eles eram coagidos a votar no candidato indicado, caso eles não votassem, eles eram reprimidos, como a gente viu na explicação. Essa daqui, 88% dos queridos alunos acertaram, né? O que dá o total de 44 estudantes. Lembrando que foram 50, vamos voltar aqui, 50 respostas. Então, apenas 6 erraram a número 1. Vamos para a número 2. O número 2 também foi retirado do Enem. O coronelismo era fruto de alteração na relação de forças entre os proprietários rurais e o governo, e significava o fortalecimento do poder do Estado antes que o predomínio do coronel. Nessa concepção, o coronelismo é, então, um sistema político nacional com base em barganhas entre o governo e os coronéis. O coronel tem o controle dos cargos públicos, desde o delegado de polícia até a professora primária. Então, a professora da Manu, como é que é o nome da sua professora, Manu? É a tia Fabiana. A tia Fabiana seria controlada pelo coronel, certo? Tipo assim, o coronel ia falar para ela, tia Fabiana, faz campanha pro meu candidato. Enfim, ela sofreu a influência do coronel. O coronel hipoteca seu apoio ao governo, sobretudo na forma do voto. Bom, no contexto da República, da Primeira República no Brasil, as relações políticas descritas baseavam-se na letra C. Disseminação de práticas clientelistas. Que negócio é esse? Bom, o maior nessa escala de poder aí, ele conseguia estar nesse status de maior, de mais poderoso,
porque ele praticava e concedia favores aos menores, certo? Dessa forma, era como se rolasse uma clientela, né? Pegando desde lá na base, onde estão os eleitores, até chegar lá em cima, no cargo de presidente. Então, sempre rolava uma troca de favores entre os diversos grupos envolvidos nessa história. Então, essa troca de favores, essa ajuda, digamos assim, esperando receber em troca o voto ou o apoio, caracteriza-se pelo clientelismo, né? As barganhas que eram realizadas entre os diversos setores da sociedade nesse contexto da política aí. Nessa, 78% dos estudantes acertaram. Então, 39 dos 50 marcaram a letra D. Vamos para a última. Nas palavras da historiadora Lilia Schwartz e Heloise Starling, havia determinada política iniciada por Campos Salles no Brasil, que foi um presidente brasileiro, como a gente viu outro dia aí na aula, que reconhecia a plena autonomia das elites regionais, ou seja, a independência dos mais poderosos, dos mais ricos dos diversos estados. Essas elites regionais também são conhecidas como oligarquias, os grandes fazendeiros que mandavam no Brasil, certo? Reconhecer a plena autonomia das elites regionais, fazia vista grossa aos esbulhos cometidos por essas elites para eleger as bancadas, ou seja, eleger os deputados e o governo estadual, acenava com benesses do tesouro e apresentava a fatura. As unidades da federação deveriam agir coesas e em consonância com o poder central. Ok. As historiadoras mencionavam a que prática da nossa política? A política dos governadores, a letra B. Que negócio era esse da política dos governadores? Os governadores, eles barganhavam, eles faziam acordos, principalmente com o estado de São Paulo e Minas Gerais, né? Pensando no contexto da política do café com leite e no revezamento entre São Paulo e Minas na presidência da República. Os demais estados, eles acabavam fazendo acordos com essas oligarquias paulistas e mineiras, no sentido de que os paulistas e os mineiros continuassem exercendo o cargo de presidente, mas que essas outras oligarquias não perdessem seus privilégios. Dessa forma, isso evitava que existisse confronto entre, vamos imaginar, Bahia, Goiás, Rio de Janeiro, Paraná, contra o estado de São Paulo e Minas Gerais. Mas, veja bem, existem historiadores que criticam essa situação aí, porque por vários acontecimentos históricos a gente observa que os estados não concordavam e não ficavam de braços cruzados com relação a isso, né? Tem muita gente que questiona esse acordo da política do café com leite, que classicamente a história fala ao longo de muito tempo. Eu, por exemplo, quando fiz o nono ano, na minha época era oitavo. Quando eu fiz o oitavo, já estudava política do café com leite. Depois, quando eu fiz o ensino médio, quando eu fiz faculdade, enfim, isso é clássico para explicar esse período. E tem historiador que critica isso. Eles falam, mano, não pode ser só assim. Não era só Minas Gerais e São Paulo. Certo? Então é isso, galera. Nessa daqui, 84% acertaram, representando 42 estudantes, ok? Então a que vocês tiveram mais dificuldade foi na número 2, certo? Galera, então era isso. Vamos escutar mais um pouquinho aqui. A espada se partiu, fazendeiro assumiu o poder. É dos ricos do Brasil, São Paulo e Minas Gerais, os estados principais no poder. Café com leite e nada mais. O café, produção vai lá no céu. Caleb, você sabe o nome dessa banda? Não. Você sabe, Manu? História, Chico, não sei o quê. Não, o nome da banda. Começa com C. Creedence. Ah,
Ele tá fazendo uma paródia do Creedence. Caleb e Manu, dá tchau pra galera. Tchau. Tchau, galera. Até a próxima. Corrija aí. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa comigo. Até a próxima.